Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal aqui da Sociedade Chesterton Brasil. E hoje nós vamos conversar com o Mário, que foi o tradutor da próxima obra que será lançada, né, pela Sociedade Chesterton Brasil, que é Os Paradoxos do Mister Pond. Então, eu vou fazer algumas perguntas aqui, o Mário vai contar um pouco também desse processo de tradução. Talvez você esteja se aproximando pela primeira vez de um relato de tradução de uma obra de Chesterton, que é algo sempre muito demandante. Por quê? Porque Chesterton é um homem que fala com a língua corrente do seu tempo. Ele fala com expressões que também têm o seu lugar, né, naquele contexto, e que nós, nas nossas obras, sempre cuidamos de trazer, se necessário, alguma nota de rodapé, alguma coisa que esclareça quando é algo muito particular. Mas, para o próprio tradutor, isso traz um desafio. Então, também é interessante, você vai conhecer um pouco de um processo que acaba envolvendo todas as obras, né, que nós publicamos de Chesterton, certo? Porque todas elas vêm com algo dessa característica também. Está bem? Mário, então, muito obrigado por estar aqui hoje com a gente. Que é isso, né? estamos aí. Parabéns, né, por essa Obrigado. realização. Sempre vale lembrar do papel que é insubstituível dos tradutores, e a gente sempre tem alguma dificuldade, né, de conseguir pessoas, né, que encarem o papel da tradução, certo? Para popularizar. Claro que a gente sabe que o mundo ideal é que as pessoas tenham acesso, busquem, né, ao conhecimento da língua inglesa para ler no original, é uma leitura de ainda mais qualidade, mas a gente sabe que a acessibilidade dos textos envolve, né, no primeiro momento, Sem dúvida. versar eles em língua, né, portuguesa, língua vernácula, aí para todo mundo poder conhecer Chesterton. Eu gostaria que você, de alguma forma, nos falasse, desse um contorno da obra. O que é essa obra dos Paradoxos do Mister Pond? Trata de que estilo literário? Vem em que formato? É um romance linear? É como outros livros de Chesterton, uma coletânea de contos? O que o pessoal vai encontrar ao comprar aqui junto a nós, da Sociedade Chesterton Brasil, esse livro? Sim, perfeito. Bom, então, eu começo dizendo que, de certa forma, é uma honra poder traduzir o Chesterton, certo? Porque, em primeiro lugar, é um desafio, e eu acredito que o tradutor ele tem que encarar desafios, né? Tem coisas que não desafiam praticamente nada na tradução. Agora, não é o caso do Chesterton, então o Chesterton é quase como um duelista, né, para o tradutor. Ele nos desafia nesse sentido, né, a tente traduzir o que eu estou dizendo aqui, porque quem conhece o Chesterton sabe que o estilo dele é muito, por um lado, é muito marcante, né? Quem tem sensibilidade literária e lê uma página ou um artigo sem saber que não, vamos supor que não estivesse assinado, e se for do Chesterton, ele vai notar que é do Chesterton, né? Então é um estilo muito, muito peculiar, tá? Então, e ao mesmo tempo que demanda bastante, porque eu digo que ele é um autor inglês puro, né? Assim, faz questão de ser um autor. Sabe aquela coisa do inglês, né? Do escritor inglês que procura a palavra inglesa, né? Se existe um equivalente, um sinônimo vindo do latim, alguma coisa assim, não, ele vai procurar a palavra mais puramente inglesa, né? Lá da germânica, digamos assim, indo um pouco atrás aí na história da língua, certo? Então existe isso, existe essa vertente, né, na literatura desses autores que buscam ser muito ingleses, né, e usar o menos possível, não que Chesterton não use, ele até usa bastante, às vezes ele usa de propósito uma palavra latina, porque ele quer fazer alguma assonância, ele quer evocar alguma coisa, ele quer fazer alguma alusão, tá? Mas ele, no geral, eu diria que ele busca ser inglês, né? Buscar a palavra inglesa e obviamente, as expressões inglesas, né? Frases tipicamente em inglês, e eu falo inglês da Inglaterra, obviamente, em distinção ao inglês americano, que obviamente não era a inspiração de Chesterton, né? Ele tinha, vamos colocar uma certa reserva,
né, com os americanos, embora o livro que nós já tenhamos publicado, que eu vi na América, em que ele faz uma análise muito, diria, sensível e até o mais possível isenta da América, dos Estados Unidos, no caso, né? Mas ele tem também os seus preconceitos ingleses, podemos dizer também, com relação aos Estados Unidos, certo? E com certeza ele se coloca dentro da tradição inglesa, né? Então nós temos que levar tudo isso em conta para traduzir o Chesterton, né? E é um grande desafio, como eu disse lá no início, porque nós temos que conhecer um pouco dessa tradição e entender a índole dela e o que o Chesterton traz de próprio, não é? Que tem a voz chestertoniana ainda, não é? Ressoando, obviamente, nos textos, para além da voz inglesa, certo? Então, são camadas, eu quero dizer, de vozes ali. Bom, o que nós vamos encontrar sim, aquilo que tu falaste, né? Uma coleção de contos, tá? São 8 contos, mas não são 8 contos, não são 8 contos de personagens diversos, são 8 contos calcados no personagem do Sr. Pond, Mr. Pond, em inglês, tá? Então, em todos eles, ele é o personagem principal, ele tem a sua função nesses contos. Ao mesmo tempo, nós podemos dizer, tá, são 8 contos sobre esse Sr. Pond, então nós vamos conhecendo o personagem. Não, isso não acontece. O Mr. Pond sempre, propositalmente, permanece um tanto enigmático, apesar das suas histórias. Então, sempre o Chesterton vai deixar claro que o Sr. Pond era alguém que, né, tinha uma vida muito privada, era alguém que fazia questão de não expor a sua vida privada, os seus sentimentos próprios, né? Então, um cara muito inglês, nesse sentido, muito objetivo, né? Uma pessoa sóbria na sua personalidade, não alguém dado a roubos, nem nada. Há personagens assim. Não é o Mr. Pond. Né? Então, um inglês fleumático, às vezes se usa essa palavra, sóbrio. Mas nós não descobrimos muito sobre ele, sobre quem é este Mr. Pond. A ideia é manter um certo mistério sobre o Mr. Pond, certo? E não à toa, Mr. Pond. Pond é um tanque de água, é um laguinho pequeno que pode estar dentro, inclusive, de uma propriedade privada. Não é um lago muito grande, né? Um laguinho, uma lagoinha. E aí, bem no começo, no primeiro conto, ele já explica, não é, que Mr. Pond lembrava mesmo uma lagoinha, não é, plácida na superfície, refletindo o céu e as coisas da terra, mas por baixo havia coisas estranhas ali. De repente saltava um sapo, de repente um peixe subia à superfície. E ele compara esses fenômenos um tanto estranhos, né, que não aconteciam o tempo todo, aos paradoxos do Sr. Pond. Né? Então ele diz, na conversação, uma pessoa perfeitamente polida, um gentleman, tradicional inglês também, mas que de repente soltava uma frase completamente nonsense, absurda, e deixava, né, os seus interlocutores embasbacados. Então, isso é o que nós sabemos do Mr. Pond, um funcionário público também que trabalha numa repartição que não é nomeada, dá a entender que é alguma coisa relativa ao serviço secreto, mas nem isso fica claro, né, relativa a coisas, né, mais de bastidor do governo, certo? Coisas que não aparecem muito. Com certeza não é não trabalha para o secretário da economia, né, da cultura, da educação, não, é uma repartição mais obscura que lida com casos complicados, né, para o governo, né? Sei lá, tem que levar uma coisa de um lado para o outro, lá um item raro, um documento, num dos contos, né, tem que levar um documento de um ponto A para ponto B, e eles sabem que alguém vai tentar pegar o documento, e aí o Mr. Pond tem que, né, elaborar um plano para que o documento não seja roubado,
tentando prever todos os tipos de acontecimentos, né? De tentativas de roubo possíveis, né? Isso é um conto muito interessante. Então, isso é o que nós sabemos do Mr. Pond, né? E aí nós temos 8 historinhas, né? Uma mais curiosa que a outra, com um plot, uma trama mais curiosa que a outra, né? Em que sempre, em algum momento, o Mr. Pond vai largar um paradoxo lá pelo começo ou meio da história, né? Alguém vai ficar assim, alguém vai ficar bastante irritado com ele, e daí o Mr. Pond vai dizer, não, eu tô falando uma coisa perfeitamente sensata, deixa eu explicar. E aí ele conta toda a história, vai desamarrando, e quando vê, era muito simples no fim, era aquilo mesmo, né? Então, de alguma forma, é a estrutura das próprias obras de polêmica do Chesterton, das próprias obras, dos próprios artigos, aqueles mais curtos, né? Em que geralmente ele larga algum paradoxo em algum momento para explicar depois, né? E o Mr. Pond é isso em termos de história, de literatura, de ficção, né? Então, uma visão geral é isso. É claro, o Mr. Pond tem mais 2 amigos que são recorrentes nas histórias. Um é o Wotan, que é um colega dele da repartição essa enigmática que eles trabalham, né, que também é um homem mais sóbrio, mas que se irrita, esse é o que mais se irrita profundamente com os paradoxos, né? Embora ele tenha uma personalidade mais parecida com a do Mr. Pond, ele é o que mais se irrita, porque ele é ainda mais né, literal, uma pessoa ainda mais, né, pé no chão, aquela coisa assim, pão, queijo, né? E tem o Capitão Garragan, que é outro amigo, que é o amigo que faz o contraponto, que é o cara que tem uma personalidade expansiva, como é que a gente pode colocar assim? É um irlandês. É um irlandês que ama Shakespeare, ama retórica, oratória, discursos, foi parlamento, então ele tem um lado meio assim conservador, porém ele adora carros esportivos, ele adora mulheres, ele é um mulherengo, né? Claro que essa parte da vida do Garragan mulherengo é bastante explorada em mais de um conto, né? Então coisas vão se revelando sobre o Garragan, não sobre o Mr. Pond, mas o Garragan é um dos personagens que nós mais conhecemos, porque tem um dos contos que é o crime do Capitão Garragan, né, que aparentemente ele matou um cara por causa da esposa, que ele aparentemente é o amante da esposa, né? Então, e daí tem um outro que explora também a vida romântica dele, são os 3 contos que exploram a vida e a personalidade do Garragan. Então, literariamente, o Chesterton escolheu esse cara para ser aquele que nós vamos, né, conhecer, talvez até nos identificar mais do que o Mr. Pond, que permanece uma espécie de guru enigmático, um sábio retraído, recluso e tal, certo? Então, mais ou menos por aí, assim, em linhas gerais, né? Não sei se explicou, se tem... Muito bem, não, explicou bem e nos deu um panorama bem interessante. Sim. Sobre uma obra que, inclusive, a gente tem conhecimento de que ela é uma obra publicada anteriormente à aparição desses contos em outras publicações, periódicos, coisas do tipo, né? Sim, os contos foram publicados em uma revista antes, né? Isso é difícil de realmente verificar hoje em dia, né? Nós temos as notícias pela internet mesmo, que a gente pode ver. E a obra, os contos reunidos, esse livro, Os Paradoxos do Sr. Pond, é póstuma, né? Ele falece em 36, eu acho que é 37, exatamente. Ou ainda em 36, mas após o falecimento dele. Né? Então, e aí tinha um conto inédito, né? Provavelmente eu acho que é o último, né? The Tall Man, o homem alto, o homem elevado. Né? Que também tem um jogo de palavras ali que eu não sei explicar, vou revelar a história. Mas é isso, né? É isso. Bacana. Porque eu pergunto isso, a gente sabe que o Chesterton, desde muito cedo, ele elabora uma maneira de tratar. O Chesterton, na verdade, e a gente já comentou isso em outros lugares aqui na Sociedade de Chesterton Brasil, ele tem um objetivo, ele se enxerga, pelo menos num determinado momento, com uma espécie de vocação ao serviço da verdade,
né? Sim. Essa Sim. preocupação dele lá desde Hereges, até os primeiros artigos dele, que ele assinava simplesmente como GKC, e aí pega justamente o que tu colocou sobre a questão dessa assinatura, né? Uhum. Essa pergunta que começa, né, a zoom na sociedade dos leitores, né, do Reino Unido, sobretudo da Inglaterra e de Londres daquela época. Quem é esse GKC? Sim. Né? Sim. E depois, então, a gente vai ter Hereges, como uma crítica ao pensamento do tempo, Ortodoxia, e aí a gente vai ter os contos que vão como que ilustrando muito desse pensamento do Chesterton. Perfeito. Mas você me comentou uma coisa que eu fiquei muito satisfeito, que é ver um personagem que ele é, vamos chamar assim, em algum grau, ele é um enfant terrible, ele é Sim, um garoto exatamente. mau, ele Exato. não é um bom menino, ou ele não é simplesmente o poeta, né, que está numa esfera, ao mesmo tempo, não tem nenhuma preocupação muito clara com as questões de moral e assim por diante, né? Exato. Então, esse cara não, esse cara mete o pé na jaca, né? Uhum. Se Uhum. envolve com a mulher do alheio, tem uma vida Exato. romântica aí dissoluta e assim por diante. Sim. E ele é um irlandês, né? Sim. Por outro lado, eu tenho esse inglês que é apresentado aí no Sir Button, Uhum. que parece que é uma contraparte desse mundo. Eu acredito que quem nos assiste tem algum conhecimento sobre o que é essas sociedades concentradas nesse local que a gente chama de Ilhas Britânicas. Ele é Sim. da Grã-Bretanha por um lado, ele é da Irlanda do outro. Uhum. E tem essas coisas. O inglês é essa fleuma, a fleuma do anglo-saxão, é o cara impassível, é o cara que é o mordomo inglês que vocês veem muitas vezes em vários lugares, certo? E aí nós temos os celtas em volta, Sim. como a figura dos caras mais sanguíneos, mais calorosos e assim por diante. O irlandês epitômico nisso, né? Resumindo isso, em oposição a isso em grande parte, certo? Sobretudo do que hoje é a República da Irlanda, mas também tem o galês, a gente também tem o escocês, como Sim. esse cara mais caloroso e assim por diante. Inclusive, um dos contos foca em dois escoceses discutindo sobre um ateísta e um cristão. Então, e as repercussões dessa discussão que uma senhora da alta sociedade lá que está sendo a anfitriã Sim. do evento onde eles estão, ela tenta interromper a discussão e daí o Sr. Pond fala: não, tu não pode interromper esse tipo de discussão, né? Tu nunca vai conseguir interromper dois escoceses discutindo. Maravilhoso. Né? E aí toda a questão gira, o Mr. Pond fica muito brabo com as anfitriões que tentam cortar pelo meio conversas que elas acham que são indiscretas ou coisas assim, né? Ou que não vão levar a nada. E aí essa tentativa de acabar com essa discussão no meio para não gerar, né? Não gerar frisson ali, não gerar incômodo no pessoal, só que eles saem porta fora discutindo e aí, né? O que aconteceu depois é o que o Mr. Pond revela para eles, né? Perfeito. Não, e justamente esse tipo de atitude do personagem talvez ilustre o que ficou a minha impressão quando eu vi sinopses que nós já publicamos sobre o que as pessoas vão encontrar nesses personagens. Se você ainda não se inteirou, vá lá no Instagram da Sociedade Chesterton Brasil, já tem publicação falando do livro e assim por diante. Mas eu tenho essas duas figuras e o Mr. Pond no meio. Uhum. O Chesterton era ao mesmo tempo um homem muito inglês, mas era um homem que era um inglês extraordinário. Ele era uma figura que acabava... muitas pessoas do seu tempo o considerariam extravagante. E o considerariam extravagante talvez sob o critério do que elas pensavam ser um inglês comum. Sim, sim. Ou seja, ele era um homem que, sim, tinha muitas características bem inglesas, mas tinha outras que eram consideradas, sei lá, muito estranhas. Certas preocupações com questões filosóficas, religiosas e assim por diante. Até sociais. Sociais, exatamente. De não estar dentro de certas caixinhas ideológicas que já estavam presentes naquele tempo. Dá para pensar que, de alguma forma, o Mr. Pond ele representa o equilíbrio dessas duas possibilidades? Perfeito. Dessa fleuma quase caricaturesca, né, de um e esse jeito meio desbragado de outro, com esses dois amigos, assim? De uma maneira bastante
sutil, eu diria. Não é uma coisa que tu vê imediatamente, porque, como eu disse, o Mr. Pond, o Sr. Pond, parece muito mais em temperamento com o Sir Wotton, né? Uhum. E em nada com o Gargan, e o próprio Chesterton enfatiza que eram dois amigos improváveis o tempo todo. Né? Só que essa tirada do paradoxo de Pond é o que aproxima os dois. Né? A tirada do paradoxo ou seja, que corta, né, a expectativa, né, de uma sobriedade inglesa nas outras pessoas, né, aproxima do Gargan. Né? Então, é um tanto sutil, né? Mas está ali. Né? Então, o Mr. Pond sim aparece como uma espécie de meio termo entre os dois, entre o Wotton e o Gargan. Né? E muito interessante isso, só que acontece que também tem uma outra coisa que eu acho muito interessante, é que, para mim, o Mr. Pond, como tu até trouxeste, foi importante, né, dizer que o Chesterton surge um tanto enigmaticamente, e ele é uma pessoa que às vezes parece muito clara, muito aberta, né? Uma pessoa que se expõe, não um recluso, ele estava em todos os círculos, inclusive, né? Entre pessoas que discordavam dele, entre pessoas que concordavam com ele, mais até parece entre pessoas que discordavam dele do que entre pessoas que concordavam com ele. O Chesterton estava, né? Então, com amigos improváveis também, como Bernard Shaw, por exemplo. Isso, exatamente. Então, ele parecia gostar de mais com o Bernard Shaw do que com outras pessoas ali que mais afins de pensamento, me parece, pelo menos. Então, ao mesmo tempo que ele parece uma pessoa muito vistosa, que tu compreende imediatamente, tem um lado do Chesterton, desculpa, que é desconhecido, parece desconhecido também, né? Um lado secreto, mais oculto. Como é que nós vemos isso? Eu diria pelo paradoxo, pelos todos os paradoxos da vida dele, né? Se nós formos ver ali as opiniões, como tu disseste, que não se encaixam nas caixinhas, né, típicas que já surgiam na época, então ele como, né, ele é o católico, ele é o cristão, o defensor do cristianismo, do ortodoxismo, mas ao mesmo tempo ele, vez por outra, fala bem da Revolução Francesa. Daí tu imagina que não, isso é um absurdo hoje em dia. Imagina, né, um conservador falar qualquer coisa positiva sobre a Revolução Francesa. Mas o Chesterton falou. Né? Então, essa dificuldade existe ao mesmo tempo que ele parece uma pessoa muito óbvia, assim, né, uma pessoa, um bonachão, uma pessoa assim, alegre, vivaz, né, bom companheiro. Parece que existe um lado oculto. Né? E eu faço isso equivaler ao Mr. Pond, que para mim o Mr. Pond é o último. Para mim todos os personagens, sinceramente, esses das histórias de detetive são agora me escapou o termo quando, né, nom de plume. São como se fossem eles Escapou o termo eles técnico aqui. emprestam, eles são quase como que a gente poderia dizer... Eles são o Chesterton disfarçado. Isso, né? É um pseudônimo. Pseudônimo, É um exatamente. pseudônimo, Eles são exato. pseudônimo. Uhum. Né? E o Mr. Pond é o último. Perfeito. Desses, né? E o mais enigmático de todos, Uhum. inclusive. Né? Então nós vamos ver lá o Homem que Era Quinta-feira, o Gabriel Syme, que para mim era o Chesterton jovem, né? Perfeito. O pseudônimo. Muito bom, isso né? mesmo. Depois nós vemos mais tarde o outro Gabriel, é o Gale. Do nosso Poetas Lunáticos, isso aí, exatamente. Gale, né? Também. Então tu vê, ele é artista, ele é poeta, ele é o Chesterton. Né? Perfeito. E por fim o Mr. Pond, que é o mais enigmático de todos. Aí, nem tudo bate, né? Nem todas as características batem. O Chesterton nunca foi funcionário público na vida dele, mas a arte de fazer paradoxos e ter uma dimensão mais obscura, né? Indecifrável, quase como o Domingo, do Homem que Era Quinta-feira, que também era... Né? Tinha duas facetas, uma ele era policial, outra, desculpa aí se eu tô revelando coisas, né? Outra ele era... spoiler. Outra ele era um terrorista, Sim. Né? E quem era ele no fim das contas? O Chesterton, para mim, tem um pouco disso. Né? Tem um pouco disso. E o Mr. Pond
talvez seja mais uma pista no Enigma Chesterton. Eu acho interessante ver por esse sentido. Como tu disseste também, né? Tem esse modo do Chesterton produzir a obra dele, em que ele tem a parte teórica e a parte ficcional, literária, por um lado, quase parece né, incorporar a parte teórica, né? Dá um corpo, dá um personagem mas é mais que isso também, né? Mas ele usa as duas obras para expor, como tu disseste, ele é um expositor da verdade, se torna um buscador e um expositor da verdade, um defensor da verdade. E será que dá para pensar que por essa obra ser a última, pelo menos a última que nós temos de Chesterton, de alguma forma ele faz aí coisas que ele já fez em outros lugares, ele fez várias vezes. Exato. Mas dá para pensar que essa última ele entrega talvez uma qualidade, uma sutileza, um aperfeiçoamento que a gente está vendo, na verdade, a última obra de um estilo. Sim. Na sua forma mais aprimorada, quando a gente pensa nessa coletânea dos paradoxos do Sr. Pound? É interessante, né? Porque de início nós pensaríamos que é difícil bater o Padre Brown. Né? Exato. Nós estamos falando do autor do Padre Brown. Padre Brown, nem tínhamos exatamente. mencionado ainda isso. Né? Mencionamos O Homem que Era Quinta-feira, o Poetas Lunáticos. Sim. Ele tem ainda o Padre Brown. Né? Que é algo que é reeditado continuamente. A gente sabe que volta e meia tem certas obras de Chesterton que ficaram, né, sem reedições, assim por diante. Sim. Mas no mercado, né, da origem dele, mercado britânico, assim por diante, tivemos relatos de gente que nos acompanha que falou que foi difícil para a pessoa encontrar lá obras do Chesterton, né, físicas nas livrarias, assim por diante. Porque é uma obra imensa também. Que é uma obra imensa, exatamente. Mas o Padre Brown a gente facilmente encontra, né? Tem séries sendo lançadas. Séries sendo lançadas. E série assim, tipo, Rodrigo, é série com quem? Cara, é série na BBC, é série com um ator que já foi, né, que já teve aparição em filmes como Harry Potter, coisa do tipo. Sim. Então, quer dizer, é um personagem que, independente de qualquer coisa que eu fale do Chesterton ou da validade do pensamento dele, são livros que estão sempre aí de novo, histórias que estão sempre... Bom, a gente tem, e desde aquela época, você vai pensar que já foi Padre Brown, Sir Alec Guinness, que para quem não está relacionando o nome à pessoa, é o Obi-Wan Kenobi da primeira trilogia de Star Wars. Perfeito. Ele já foi Padre Brown numa dos filmes, né, que trouxe as histórias do Padre Brown para as telas. Bem antes de ser o Obi-Wan. Bem antes de ser o Obi-Wan Kenobi, ele foi. Inclusive, nessa experiência, ele acabou se convertendo, mas isso é outra história. Sim. Então, falando da tua pergunta, é difícil dizer que é melhor que o Padre Brown, que não é. Eu acho difícil dizer. Para mim, sim, traz uma nova perfeição, né, uma nova faceta desse tipo, porque ainda é esse esquema, né, que começa lá no Padre Brown, com livretos com, sei lá, 8 a 10 contos. Depois o Poetas Lunáticos é a mesma coisa, 6 ou 8, e esse aqui tem 8 contos. Né? Perfeito. Então, legal, isso eu não tinha me dado conta. Nós estamos falando dessa estrutura. Perfeito. É como, em algum grau, é a estrutura, por exemplo, de uma coletânea do Padre Brown, por exemplo. Infelizmente, talvez ele, inclusive, pensasse em produzir mais coletâneas do Mr. Ponto. Nós não sabemos disso, né? Então, infelizmente, fomos privados, no caso. Mas, então... Cara, eu acho que equipara-se, tá? Eu acho que, assim, até... para mim, todos estão no nível muito alto. Talvez o Poetas Lunáticos, talvez um pouco abaixo dos outros. Eu acho o Pond e o Padre Brown mais lá em cima. Pela inventividade o Pond talvez até se sobressaia em muitos casos. Né? São contos muito inventivos. Extremamente surpreendentes. Perfeito. Então, e não daquele jeito típico, estilo Agatha Christie, não é uma crítica, só estou dizendo, é diferente, né? É um conto de detetive, mas o esquema do Chesterton para fazer um conto de detetive sempre foi diferente. Por mais que ele amasse todos os outros, era um grande conhecedor do gênero, ele fazia de um modo diferente. Né? E nesse caso aqui, calcado nos paradoxos.
muito claramente. Então, sempre vai ter um paradoxo central e o modo como ele vai, né, fazer girar a trama para que o paradoxo se torne uma coisa muito óbvia, sempre é extremamente engenhoso. Então, né, tem um dos contos que é o que gira em torno de um senhor que se senta num café na França, eles estão na França, e ninguém sabe quem é o cara, mas as pessoas acorrem a ele, as crianças, os mais velhos. Uma hora desce uma senhora da alta sociedade, beija a mão dele e tal, e ninguém sabe quem é o cara, né? E aí, quem é esse cara? Quando revela, é de cair o queixo, assim. Mas é muito surpreendente, porque estava lá o tempo todo. É aquele negócio, estava lá o tempo todo, as pistas estavam lá, né? A pessoa tem que ser tão engenhosa quanto o Chesterton para pegar, né? Então, e aí tem vários outros personagens, junto com o Sr. Pond, que cada um tem uma opinião sobre o cara, né? E o Sr. Pond está só observando, ele só observa, ele não sabe quem é também no começo, é uma pessoa extremamente enigmática, até que ele capta o paradoxo, né? A pessoa que está ali está sendo vista para todo mundo, ao mesmo tempo ela é perseguida pela polícia, né? Querem prendê-lo, mas não conseguem, né? Sempre chegam lá e tal. Aí tem um jornal revolucionário lá que eles mandam fechar, e ele aparece lendo o jornal no outro dia, e o cara diz, tu não sabe que esse jornal foi proibido e coisa e tal, e ele sempre muito calmo, sempre muito tranquilo, né? E esse é o paradoxo, né? O cara mais conhecido, mas que ninguém sabe quem é. Então, muito interessante. Deixo aí pro pessoal descobrir, lendo, quem é essa personagem, né? Tão enigmática. Viu? Isso é muito bacana porque a gente já está tendo aqui alguns vislumbres, né, do quão interessante é a obra. Para quem gosta mesmo, a gente fala muito de Chesterton pelo valor do pensamento e assim por diante, mas para quem gosta de boa literatura de mistério, boa literatura de detetive, boa literatura de investigação. E agora, uma pergunta que me ocorreu quando você fala disso, especialmente uma coisa. Lá no começo da nossa apresentação, a gente falou como Chesterton ele buscava sempre alguma expressão inglesa, vamos dizer assim, né? Ou suficientemente com sabor inglês, né? Sim. E, claro, a gente sabe que existem palavras que são admitidas dentro do léxico da língua inglesa, entre as palavras, né, reconhecidas como palavras da língua inglesa, e que tem muito claramente uma origem latina, por exemplo. Outras não, outras a gente percebe que, na verdade, a estrutura dela é toda germânica, e a gente percebe essa diferença quando vê uma coisa ou outra, se a gente tem, claro, algum conhecimento também, mas basta saber que são... Rodrigo, não sei nada de latim. Mas você sabe português. Então a gente está falando de palavras que geralmente são parecidas com alguma que você conhece em português para aquela situação. Dá para pensar, eu estou pensando assim, a sua trajetória, esse não é o primeiro livro de Chesterton que você traduz? Não é. Já traduzi vários artigos e o Ortodoxia, né, que está no box dos clássicos. E eu gostaria de salientar o seguinte, Ortodoxia, ele é um livro que a minha concepção de gente mais inteligente que eu é que ele é um pouco como uma espinha dorsal daquilo que é a filosofia e pensamento, a cosmovisão, né, de Chesterton acerca, né, do mundo e das coisas. Sim. De maneira que, claro, ele vai ter outros livros que ele vai, né, tomar ou elaborar ainda mais aquilo que ele já trouxe em Ortodoxia, certo? Mas é muito difícil. Eu nunca encontrei nada que Chesterton tenha escrito antes ou depois de Ortodoxia que de alguma forma não pudesse se relacionar com Ortodoxia. E aqui a gente está falando agora dos paradoxos de Mr. Pond, e aí vale a pena lembrar vocês que existem um capítulo de Ortodoxia que é os paradoxos do cristianismo. E praticamente é onde Chesterton vai defender que o cristianismo consegue explicar o mundo com suficiente sensação de verdade para aquele que escuta, mesmo que não tenha fé. E é o que eu acho que a Sayers faz também no livro dela, A Mente do Criador, quando vai comparar o processo de criação com a Trindade, o que se é ensinado pela Trindade. Então, justamente por causa dos paradoxos, porque a realidade é paradoxal, né? Então, por isso que o cristianismo, tendo tantos paradoxos, ele consegue abarcar aquilo que é a realidade. Mas bem, traduzindo esses livros, olhando para o que o Chesterton, né, traz agora
nessa obra, que é praticamente uma das últimas dele, se não a última que a gente tem e conhece. Dá para pensar que o Chesterton é um cara que, com a escrita dele, de alguma forma tenha contribuído para um movimento que eu percebo, por exemplo, como, né, no Monsenhor Ronald Knox, que ele vai tentar fazer uma tradução da Bíblia como se ela tivesse escrita originalmente em inglês. Uhum. Dá para pensar que o Chesterton ele poderia entregar para um autor da contemporaneidade, do cara que o cara que escreve hoje em inglês originalmente. Sim. O que entender muito bem a forma de pensar. E acho que essa é a grande pergunta. Uhum. Chesterton consegue talvez nos entregar, para aqueles que têm um interesse, né, em conhecer ele como autor num todo, aquilo que o jeito de pensar em inglês. Será que eu consigo traduzir esse negócio? Tá, isso existe. Primeiro, Chesterton, ele nos entrega na escrita dele um jeito de pensar em inglês. E Sim. se sim, eu consigo traduzir isso em algum grau? Traduzir no sentido... Traduzir pro português. Pro Olha, português, cara, claro. eu tô lendo isso em português, eu tô entendendo. E até mesmo as construções frasais precisam, né, receber, para não Sim. ficar esquisito para Sim. Mas em algum grau, quando eu leio isso, qual contato que eu tenho com esse chão mental e de cosmovisão que o Chesterton tem por ser inglês, quando eu leio uma obra dele? E agora aqui em específico essa, né, do Sr. Pond. Eu acho que sim, tu vais ter o contato com o pensamento mais genuinamente inglês possível, só que isso é muito complexo, porque o Chesterton é um cara que tem várias críticas à Inglaterra, do tempo dele, Perfeito. Mas não só do tempo dele, não é só aquele negócio ao meu tempo e seus problemas, mas ele tece críticas aqui e ali a certos momentos da história inglesa, inclusive, bom, ele ainda pega o Império Inglês, né? Mas não só o Império, ele vai ter críticas pontuais com a história inglesa e etc. Então ele é crítico, ele não é um chauvinista, um beócio, assim, né, patriótico beócio, assim. Também não é um cara que critica por criticar. Perfeito. Não é uma coisa, nunca é. Tu nunca sente esse crítico porque gosta, né? Gosta do veneno, gosta de colocar o corrosivo dele ali, tá? Ao mesmo tempo, ele, para mim, ele é o cara que, sendo capaz de criticar isso, ele é capaz de criticar isso porque ele consegue abarcar a história toda da Inglaterra dentro dele. Tá? Então, todas partes, ele escreveu uma história da Inglaterra. Perfeito, então, exatamente. Ele, sem ser historiador por profissão, né, ele fez, né, e é uma obra muito conceituada como qualquer uma do Chesterton, como, sei lá, o Santo Tomás de Aquino, que é considerado pelos tomistas como a melhor e até como alvo de inveja, né, por ser a melhor biografia de Santo Tomás escrita por um cara que não era afiliado do tomismo. Não? Pode ser não, tinha muita influência de Santo Tomás, mas não era um tomista assim, de escola, né? Um tomista informal. Então ele foi alvo até de inveja branca, como os caras dizem hoje em dia. Etienne Gilson vai comentar isso. Gilson diz isso. Né? Que é o cara, um dos maiores pesquisadores de Tomás e conhecedores da época de Chesterton, era Etienne Gilson. E ele vai dizer que ele escreveu a biografia, Chesterton escreveu a biografia de Tomás que ele queria ter escrito. Exato. Ele que estudou muito mais, muito mais, nossa. Um erudito absurdo, né? Absurdamente erudito, o Etienne Gilson. E o Chesterton, o que ele fez? Digamos, com a imaginação dele, melhor talvez, que a do Etienne Gilson, né? Com menos informação, mas com a imaginação mais perfeita, ele conseguiu imaginar melhor quem era essa pessoa enigmática do século XIII, né? Que diante do mistério Tomás. Do mistério, que é obviamente uma pessoa do século XIII há bastante dados biográficos sobre Santo Tomás, mas né? Vamos combinar que não é uma biografia do nosso tempo, de uma personagem do nosso tempo que tem tudo registrado, a vida dela toda, né? Então, pela imaginação, o Etienne Gilson teve que dizer, não, ele, né?
ele tinha algum predicado que eu não tinha para entender Santo Tomás. Por mais que eu tenha Uhum. muito mais informações, não só sobre o Tomás, sobre a época de Tomás, sobre as pessoas que o circundavam. E por esse mesmo motivo eu acho que ele corporifica a alma inglesa, né? Uhum. Começando desde lá atrás, né? Desde da Britânia, né? da invasão romana, etc, etc, até os dias dele, ninguém ou poucos entenderam tão bem, né? Nesse sentido, porque a capacidade de imaginação, a inteligência dele, a acuidade de inteligência conseguiam penetrar na essência, tá? Embora outros pudessem conhecer muito mais da história, de novo, da Inglaterra, né, nos seus detalhes, acredito que ninguém corporificou tanto quanto Chesterton. Então, nesse sentido, sim, para mim, eu desconheço o autor melhor, sinceramente, para conhecer a Inglaterra, tá? Perfeito. Eu conheço alguns autores ingleses, não todos, né? Mas, pô, o Chesterton é um cara que melhor... E, ao mesmo tempo que ele é simpático ao irlandês, ele é simpático ao escocês, coisa que muitos ingleses não são, né? E crítico à relação que os ingleses têm com esses povos, né? Seja ela institucional ou mesmo uma relação mais de o povo e povo, né? Ele, mesmo que ele muitas vezes tome o lado do irlandês, do escocês, ele ainda permanece inglês Perfeito. por baixo de tudo isso, e genuinamente. É a minha impressão, a minha intuição, né? Não posso provar isso, mas é algo que eu sinto, né? Não tenho prova, mas eu sinto que é isso. Então, é o que eu posso te dizer a respeito. Não sei se era bem isso que tu estava querendo. Exatamente isso, porque em outro momento a gente já teve gente que considerou, né, o Chesterton o maior escritor de língua inglesa daquele momento. Sim. Quando ele morreu, foi anunciado por essa pessoa, né, como se tivesse morrido um papa da língua inglesa. Por que eu pergunto isso, gente? Até alguns de vocês estão se perguntando, tá, isso tem a ver com o que com a gente? A gente tem visto cada vez mais no Brasil, né, volta e meia ondas que estão relacionadas ao patriotismo, relacionadas ao valor da terra, relacionadas ao conhecimento da história, daquilo que tem grande na história do nosso país. A nossa conexão, né, com a história de outras nações, entre elas especialmente Portugal, através de Portugal com a Europa toda, com essa Inglaterra de Chesterton, né, que é um país muito implicado nas nossas histórias. E que Chesterton pode ser também o caminho para a gente entender o que é isso aí. O que é um patriotismo que sem nenhum estouvamento, nenhuma idiotice de caras que querem afirmar que o seu país é o melhor do mundo, como se não houvesse coisas boas nos outros, ao mesmo tempo entendem muito bem quais são as qualidades e as virtudes da nossa nação. Mário, eu queria agradecer muitíssimo a tua participação aqui, né, e te deixar à vontade para falar, né, dar o teu recado final, né, pro pessoal que nos acompanha. Eu pego esse gancho teu, que tu falaste aqui, para mim o Chesterton é um modelo para isso, né? Não, claro, ele fez isso para entender a Inglaterra. Isso era com certeza uma das metas da vida dele, digamos assim. Conscientes ou inconscientes, né? Entender a Inglaterra. Ele amava profundamente aquela ilha, né? Com todos os seus problemas, e não são poucos, né? Suas contradições e tal. Eu acho que o Chesterton é um modelo, como pessoa, como personalidade, como modo de viver e de pensar, que pode ser, esse, enquanto modelo, importado para que nós consigamos olhar o Brasil com um olhar crítico, mas não com um criticista, né? Ao mesmo tempo, né? E encontrando toda a beleza também, né? Não gosto disso, então isso aqui é uma porcaria, só vejo o lado ruim da coisa. Não, o Chesterton é um modelo da isenção possível, assim, diante das coisas, porque né, é difícil ser completamente isento ao lugar que tu nasceste, né? Então, vai ter paixões atreladas, vai ter coisas que vão te puxar para um lado ou para o outro, né? Mas no Chesterton eu acho que nós temos um modelo perfeito para isso, né? Então, mensagem final. E é isso, né? Mr. Pond, acho que ficou bastante no ar aí, muitas coisas interessantes, muitos mistérios, né, a serem desvendados.
Muito bem. Convidamos vocês a conhecerem o nosso projeto agora de pré-venda, de lançamento, né, dos Paradoxos do Sr. Pond. Pode ser sua porta de entrada também no mundo de Chesterton. Talvez alguém conhecendo por último a obra, já vi muita gente fazendo isso, conhecendo a última obra de um grande autor e vindo, né, e conhecendo as obras mais recentes até conhecer aquilo que é quase sua juvenil e assim por diante. E assim, aquela pergunta, desculpa só, né, por onde eu começo no Chesterton? Eu sempre digo, pela literatura. Pela literatura, exatamente. E é esse o caso desse livro. Se alguém não percebeu até agora, Os Paradoxos do Sr. Pond não é um livro de proposição de ideias, como um livro de polêmica, mas é um livro de literatura onde a polêmica aparece e ela é um instrumento do artista, né? No caso, instrumento do Chesterton. Não deixe de se informar sobre a nossa pré-venda, estamos aí em formatos distintos, temos apenas o livro avulso para ser vendido, temos eles com mais kit de anotações e temos ainda mais um kit mais amplo, que inclui caneca, inclui camiseta, uma arte que particularmente eu achei sensacional. Não é só o livro, né? Se alguém comprar só o livro, é absurdo. Perdeu uma grande oportunidade. Porque aquele... Teve gente que falou que só queria a arte, né? Perfeito. Que também é absurdo, que também talvez seja até mais absurdo, mas eu entendo de onde ele veio, porque olhando a arte que foi feita ali e os brindes, não dá para comprar só o livro, desculpa. Muito legal, exato. Também o pessoal pergunta, por exemplo, essa camiseta aqui e outras camisetas que a gente tem, algumas delas são exclusivas desses kits de venda dos livros. Então depois, muitas vezes, não está mais à disposição, porque a gente não tem como disponibilizar. Então não perca essa oportunidade, fique por dentro de toda a campanha de lançamento. Vamos ficando por aqui, lhe encontramos numa próxima oportunidade e recomendando mais uma vez essa aventura aí com o Sr. Pond. Até mais.